que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 24. Livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 24 em diante, em nome de Jesus. Que diz assim, amados, a poderosa palavra de Deus. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. Meus amados e ouvintes da palavra de Deus, eu te convido nesta manhã a este texto, onde eu quero ministrar nessa manhã ao teu coração esta mensagem com o seguinte tema: a providência de Deus em tempos de crise. Repetindo, a providência de Deus em tempos de crise. Eu quero liberar nesta manhã a primeira palavra profética ao teu coração, que Deus ele está entrando com providência na crise que você está passando. Deus ele está entrando com providência nesta manhã, naquela dificuldade, naquela causa impossível que você está enfrentando. Deus ele está entrando nesta manhã com vitória para a tua vida nesta manhã. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto em que ora acabamos de ler nesta manhã trata de uma história de um rei e de um povo aonde passaram por grande crise. Aleluia. E a Bíblia nos diz que o rei chamado Ben-Hadad, ele era um rei perverso, um rei mau. Ele tinha o costume de mandar mensageiros para amedrontar o povo, dizendo: o rei Ben-Hadad, ele vem aí para amedrontar o povo que em outrora cidade estava. A Bíblia diz que Ben-Hadad ele se levantou contra Israel, cuja capital era Samaria. Samaria era uma capital muito importante em Israel. Depois da morte de Salomão, o reino ele foi dividido. E depois que o reino foi dividido, a cidade passou agora a uma disputa política muito grande. A Bíblia vai dizer que agora o sucessor, que era o filho, agora ele vai governar a tribo de Judá. A Bíblia diz, amados irmãos, que o rei Ben-Hadad, ele agora junta todo o seu exército para cercar toda Samaria. Naquele tempo, quando o rei ele não entrava na cidade para destruir, ele cercava toda a cidade, aleluia, para que ninguém entrasse e ninguém saísse daquela cidade. E assim aconteceu em Samaria. O rei cercou com o seu exército toda a cidade. Ninguém entrava e também ninguém saía daquela cidade. O texto diz, amados irmãos, que a crise chegou em Samaria. A fome estava em Samaria. Uma crise econômica agora afetou aquela cidade.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Meus amados irmãos e do texto sagrado, que a crise foi tão grande, a fome foi tão grande, que agora o povo teve que comer cabeça de jumento para saciarem a sua fome. Imagine a situação, imagine agora comigo a crise que aquele povo estava passando, ao ponto de comerem cabeça de jumento. Aleluia. Onde em Levítico a carne de jumento, ela era considerada uma carne impura, ela era considerada uma carne imunda. Então eles não poderiam comer aquela carne, aquela cabeça de jumento. A crise em Samaria foi tão grande, ao ponto também de eles comerem estercos de pombas. E o que era esterco de pombas? Dizia o historiador Flávio José que naquela circunstância ele vendia estercos de pomba que serviria para transformar em farinha. Também podia ser um apelido dado a um tipo de ervilha miúda, ou uma raiz, ou o próprio excremento animal usado como combustível, um alimento numa situação desesperadora. Agora imagine o povo naquela crise comendo cabeça de jumento. Agora aquele povo tendo que comer esterco de pomba, porque a fome era grande em Samaria. A Bíblia diz, amados ouvintes da palavra de Deus, que a fome foi tão grande, a crise foi tão grande, ao ponto de duas mães chegarem a um ponto de fazer um contrato. E que contrato era este? A Bíblia diz que aquelas duas mães entraram em um contrato dizendo que comeriam os seus próprios filhos cozidos. Aleluia. E assim a cada dia o comeriam cada um a seu filho. E diz a Bíblia Sagrada que assim sucedeu. Nenhum dia aquela mãe tiveram que cozinhar o seu próprio filho e a comer. Mas no dia seguinte, chegando ao ponto de a outra mãe cozinhar o seu próprio filho, a Bíblia diz que ela se escondeu aquele filho. Imagina o desespero daquelas duas mães, ao ponto de elas chegarem a comerem os seus próprios filhos cozidos. Mas a outra mãe, ela se escondeu o seu filho, e o desespero da outra mãe foi tão grande. A Bíblia diz, amados irmãos, que o rei de Samaria, cujo nome era Jorão, ele era o rei em Samaria. Ele estava vendo toda a crise que estava em Samaria, naquela cidade. E diz a Bíblia Sagrada que um certo dia aquele rei ia passando pelos muros daquela cidade, e ele escutou uma voz de uma mulher que gritava pedindo socorro. E aquela mãe desesperada, ela gritava, ela pedia socorro. E o rei se aproximava daquela mãe e lhe perguntava: o que tens eu contigo? E ela, naquele momento, ela diz o contrato que ela tinha feito com aquela outra mãe. E chegando ao ponto daquela mãe sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que ela a escondeu. E naquele momento, amados irmãos, o rei Jorão, a Bíblia vai dizer que ele agora vê o desespero daquela mãe, ele vê agora o desespero daquela mulher, e ele fica desesperado, ele fica angustiado. A Bíblia diz que o desespero dele foi tão grande, que ele chega ao ponto de se vestir de pano de saco, sinal de humilhação,
sinal de desespero, aleluia. E diz o texto sagrado que naquele momento o rei Jorão, ele diz: ai de mim, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Mas por que o rei disse isto? Porque ele sabia que o profeta Eliseu estava em Samaria. Ele sabia que o profeta estava lá, e ele estava vendo a situação de Samaria. Ele estava vendo a situação daquele povo. Ele estava vendo o desespero daquela mulher. E ele disse: irei cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que ele mandou um mensageiro que fosse buscá-lo. E diz a Bíblia que quando o rei manda um mensageiro para buscar a Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos líderes: aqui, aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que ele entre. O próprio rei virá logo depois dele. Deus estava dando visão ao profeta. Deus estava naquele momento, naquela circunstância, dando visão ao profeta Eliseu. Estava mostrando todo o cenário ao profeta, aleluia. E naquele momento, naquele instante, o profeta Eliseu, ele via que o mensageiro estava indo ao seu encontro. E ele disse aos anciões, ele disse a todos que estavam ali, pois naquele momento estavam todos reunidos naquela casa do profeta, os anciões, os líderes que se juntavam ali em sinal de reverência ao profeta. E diz a Bíblia Sagrada que lá foram o mensageiro até o encontro do profeta Eliseu. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 33, e Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus que fez cair toda esta desgraça. O rei daquela cidade de Samaria, agora ele vai jogar a culpa no Deus Todo-Poderoso. Há momento que nós queremos jogar a responsabilidade, a culpa para Deus, naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos vivendo, e queremos jogar a culpa para Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta manhã que a providência de Deus em tempos de crise, a providência de Deus na tua casa, a providência de Deus no teu trabalho, a providência de Deus na faculdade, a providência de Deus na tua rua, a providência de Deus chegando nesta manhã para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a Bíblia diz que o rei Jorão, ele vai jogar a responsabilidade para Deus, querendo jogar a culpa para o Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada, amados irmãos, no capítulo 7, que diz: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, o profeta dizendo: você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, os 7 quilos de cevada por uma barra de prata. E o mensageiro do rei, o profeta Eliseu disse, o mensageiro do rei Jorão disse ao profeta Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abra a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer.
acontecer. E o profeta Eliseu, olhando para ele, disse: porém, com os teus próprios olhos você vai ver, isso vai acontecer, mas você não vai comer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O profeta Eliseu estava dizendo que amanhã, a esta hora, ele estava dizendo, durante as 24 horas que há no relógio, Deus irá mandar providência, Deus irá mandar, aleluia, providência nesta crise. Ele estava dizendo: olha, amanhã por estas horas, aleluia, eu quero liberar uma palavra profética ao teu coração nesta manhã. Eu quero te dizer: olha, amanhã, por essas horas, tem providência de Deus na tua vida, tem providência de Deus chegando. Amanhã, dentro de 24 horas, tem providência de Deus na tua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E diz a Bíblia, amados irmãos, que o mensageiro do rei, ele disse, ele não acreditou na palavra do profeta. Em nenhum momento ele deu credibilidade o que o profeta estava dizendo. Então o profeta Eliseu disse a ele: então, com os teus próprios olhos você vai ver, mas você não irá comer. Ou seja, muitos vão ver a tua vitória, muitos vão ver o que Deus ele vai fazer na tua vida, mas eles só vão ver, eles não vão participar, eles não vão comer, porque não acreditaram na providência de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Tem milagre de Deus chegando. Eu profetizo, dentro dessas 24 horas que estamos até amanhã, te prepara, aguarda as 24 horas de Deus na tua vida. Tem providência de Deus chegando na tua casa, tem providência de Deus chegando. É 24 horas de Deus, é 24 horas de Deus na tua vida. Te prepara, homem, te prepara, mulher, porque as 24 horas de Deus já começou na tua vida. As 24 horas de Deus, ela já começou a contar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A providência de Deus naquilo que você está passando. Ei, tem providência de Deus. Não te preocupas, não te desespere. Deus ele está no controle, Deus ele está no comando. O general de guerra, aqueles que pelejam por mim e por você, ele já entrou em cena, ele já está guerreando, ele já está pelejando, ele já se levantou do trono. Tem providência de Deus na tua vida, tem providência de Deus chegando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E ainda, amados irmãos, diz a leitura, diz o texto sagrado, que havia naquela cidade, fora das cidades, leprosos que comiam as migalhas que caíam das mesas daquele povo. Havia naquela cidade, do lado de fora, leprosos que eram desprezados, leprosos que não tinham valor na sociedade, leprosos que ninguém dava nada por eles. Mas Deus ele levantou aqueles 4 profetas, aqueles 4 leprosos. Nós vamos ver no texto sagrado que aqueles 4 leprosos, vendo a situação de Samaria, vendo que as pessoas morriam, que estavam ali, a Bíblia nos conta que a crise foi tão grande naquela cidade que os estudiosos dizem
que aproximadamente 50 mil pessoas morriam por dia dentro daquela cidade. 50 mil pessoas morriam por dia dentro daquela cidade. Mas do lado de fora, porque a cidade estava cercada, a cidade estava com um grande exército do rei Ben-Hadad. Mas do lado de fora da cidade havia 4 leprosos, desprezados pela sociedade, com doenças contaminadas, aleluia, que comiam do resto, aleluia. Diz também os estudiosos que do lado de fora os leprosos dependiam da comida de dentro da cidade de Samaria. Mas como é que eles iam comer? E a cidade estava em crise, a cidade estava passando fome. E agora, o que seria daqueles leprosos? Diz os estudiosos que morreram 450 leprosos, e dos 450 só restou 4 leprosos. E eles caíram em si. E eles conversando entre eles, eles diziam: e agora? Não podemos entrar na cidade, não é permitido entrarmos na cidade. E agora, se a gente ficar aqui, a gente morreremos. Vamos tomar uma atitude. Eu quero te dizer nesta manhã que em tempos de crise precisamos tomar atitudes, precisamos nos levantar. Você precisa ter atitude para que a providência de Deus ela chegue na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles 4 leprosos, eles se levantaram para irem até os arraial dos sírios. Eles disseram: se a gente ficar aqui, nós morreremos, mas vamos até o arraial dos sírios. Quem sabe lá conseguiremos alguma coisa. Quem sabe lá nós conseguiremos comida, ou conseguiremos comida ou mataremos. Mas vamos tomar atitude, vamos até ao arraial dos sírios. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles 4 leprosos, eles se levantaram e foram até o arraial dos sírios. E aí, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós começamos a ver que Deus agora ele vai entrar em cena através daqueles 4 leprosos. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando aqueles 4 leprosos vão se aproximando daquela cidade dos arraiais dos sírios, a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, os inimigos que estavam naquele arraial, eles escutaram um barulho. Eles começaram a escutar um barulho de carros, de cavalos, de um grande exército vindo ao seu encontro. Mas não era Deus já trabalhando, aleluia. Era Deus já arquitetando, aleluia, o cenário. Já era Deus preparando todo o cenário ali. E a Bíblia diz que aqueles que estavam naquele arraial dos sírios, eles escutavam som de cavalos, eles escutavam sons de um grande exército vindo ao seu encontro. Mas a Bíblia diz que não era os 4 leprosos que estavam se aproximando daquele arraial. Cada passo que aqueles leprosos davam, eles escutavam som de cavalos. Cada passo que aqueles 4 leprosos davam, se aproximando do arraial, eles escutavam sons de um grande exército vindo ao seu encontro. E a Bíblia diz, amados ouvintes, que aqueles inimigos, eles abandonaram o arraial. E aqueles 4 leprosos, quando chega naquele arraial dos sírios, quando eles olham, não tinha ninguém naquela cidade, não tinha nenhum soldado, não tinha ninguém naquela cidade. E eles olham, eles acham estranho,
porque até o momento eles não sabiam que era a providência de Deus chegando através daqueles 4 leprosos. E a Bíblia vai dizer, amados ouvintes, que aqueles 4 leprosos, eles chegaram naquela cidade, eles entraram naquela cidade e eles obtiveram o melhor daquele arraial. E ali eles tiveram ouro, eles tiveram prata, eles comeram. Eu imagino, eu conjecturo a mensagem, que quando eles chegam lá, tinha carne ainda assando. Quando eles chegaram naquele arraial, tinha comida, tinha providência de Deus naquele arraial. E ali eles submeteram. A Bíblia diz que eles entram em uma tenda e ali eles começam a guardar aqueles materiais. Eles começam a guardar o ouro, eles começam a guardar a prata, e ali eles obtiveram o melhor da terra. Agora aqueles 4 leprosos, que ninguém dava nada por eles, que eram pessoas esquecidas da sociedade, pessoas desprezadas, amaldiçoadas, agora eles estavam lá como pessoas ricas. Deus, ele mandou providência para aqueles 4 leprosos. Eu quero te dizer nesta manhã, você que se acha desprezado, você que se acha pessoas que se sente um zero à esquerda, aleluia, eu quero te dizer que Deus, ele está te contemplando, Deus, ele está te vendo. Você pode estar até no final da fila, mas Deus, ele está te vendo. Você pode se sentir desprezada pela sociedade, mas Deus está te vendo. Você pode se sentir um zero à esquerda, onde ninguém dá nada por você na igreja, mas Deus, ele está te vendo. Deus, ele está te contemplando. Deus, ele está às 24 horas do dia te contemplando. E o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, e você cantará o hino da vitória. Você adorará ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqueles 4 leprosos, agora ele vai desfrutar do melhor que havia naquela cidade. Mas agora eles pensam, eles entram em si. Eles lembraram de Samaria. Eles lembraram daquele povo que estava lá, passando por necessidade, e estava passando por fome, com grandes fomes, com crise desesperadora. Mas eles lembraram daquele povo, e agora eles preparam cavalos, preparam ouro, prata, comida, e voltam para Samaria para dar as boas novas o rei que ali estava. E diz a Bíblia Sagrada que eles prepararam os cavalos e eles voltam até Samaria. E chegando em Samaria, eles contaram a novidade. Agora imagine comigo o que pensaram quando viram aqueles 4 leprosos com ouro, com prata, com comida, vindo naquela circunstância que eles estavam. Eles não acreditavam, eles perguntavam. Eu posso conjecturar a mensagem dizendo: oxe, o que foi que aconteceu com vocês? Aonde vocês conseguiram ouro, prata, comida? O que aconteceu com vocês? E ali ele começa a contar todo o procedimento da trajetória que eles estiveram. E diz a Bíblia Sagrada que o rei, ele não acreditou no que tinha acontecido. Quando os leprosos começam a contar o que tinha acontecido com eles, que quando eles chegaram no arraial, ele não encontrou ninguém no arraial, eles saíram, abandonaram o cenário. O rei não acreditou, porque tem gente que nem para receber bênção
serve porque não acreditam na providência de Deus. Tem gente que não serve para receber milagre porque não acreditam. O milagre está na porta, o milagre está batendo, mas eles não acreditam, eles duvidam. Aleluia. Mas diz a Bíblia Sagrada que o rei, olhando para aqueles leprosos, ele diz: não acredito. Talvez aqueles inimigos, eles se esconderam para que eu vá com o meu exército e eles nos matem. Mas o rei, ele mandou homens até aos arraial dos sírios para ver se realmente era verdade o que aqueles 4 leprosos estavam dizendo. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens foram até os arraial dos sírios para ver realmente se aqueles 4 leprosos estavam falando a verdade. E diz a Bíblia que eles foram, e chegando lá nos arraial dos sírios, eles viram tudo que aqueles 4 leprosos tinham dito. E eles retornaram para falar com o rei, dizendo: rei, é verdade, os 4 leprosos estão falando a verdade. Tem providência de Deus para nós, tem providência de Deus chegando para as nossas vidas. E eu lembro, amados irmãos, do que o profeta Eliseu, ele disse, você lembra no início da mensagem, que o profeta Eliseu disse: amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. As 24 horas de Deus estavam chegando em Samaria. As 24 horas de Deus estavam se aproximando para se cumprir o que o profeta tinha dito lá atrás. E você lembra também do mensageiro, que ele não acreditou, aonde ele disse: nem que caísse ao vale do céu, isso nada vai acontecer, eu não acredito. Mas o profeta Eliseu disse a ele: tu com os teus próprios olhos vai ver, mas você não irá comer, você não irá desfrutar. E foi assim que aconteceu. Diz a Bíblia que quando aqueles homens voltaram para dar notícia ao rei, diz a Bíblia que todos que estavam em Samaria saíram para ir até os arraiais dos sírios. Mas aquele mensageiro, como ele sempre estava na frente do rei, ele estava na frente daquele povo. E a Bíblia diz que quando a notícia chegou aos ouvidos do povo, o povo saiu em desespero e alegria. E aquele mensageiro, ele foi atropelado pelas pessoas, e ali ele morreu, se cumprindo o que o profeta tinha dito, que ele iria ver, mas ele não iria desfrutar, ele não iria comer da providência de Deus. E assim, naquele episódio, ele morreu, se cumprindo a profecia do profeta Eliseu. Eu te digo nesta manhã, não duvide de um profeta de Deus. Não duvide quando Deus ele tomar como porta-voz o seu filho para ministrar uma palavra profética ao teu coração. Acredite, confie, porque Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Deus ele usa homens e mulheres aqui na terra como seu porta-voz. E eu quero te dizer nesta manhã, Deus ele está entrando com providência agora naquilo que você está passando. Eu não sei se é porta de emprego, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando no seu casamento, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando financeiramente, eu não sei se a crise que você está passando é enfermidade, eu não sei, mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus ele está entrando com providência agora.
Deus ele está entrando com providência agora, e a porta que está fechada, Deus ele está abrindo. Se a enfermidade, Deus ele está entrando com cura. Se a enfermidade, Deus ele está liberando agora o milagre. Recebe o milagre da parte de Deus nesta manhã. Se o problema é financeiro, não te preocupas, porque o Senhor ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e a Bíblia diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Deus ele suprirá as tuas necessidades em glória. Não te preocupas. Se o problema é enfermidade, Ele entra com cura. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para todos sempre. Deus, Ele é o Deus de providência. Que Deus em tudo possa, nesta manhã, abençoar a sua vida. E não te preocupes, você está debaixo da bênção, é 24 horas, para que Deus venha fazer um milagre na tua vida. Amanhã, às 10h30, te aguarda, que Deus ele está entregando aquilo que você colocou na mão dele. É 24 horas de Deus na tua vida acontecendo. Te preparas, prepara o telefonema, prepara o currículo, te prepara, a ligação ela vai chegar. Tem providência de Deus chegando para você. Tem providência de Deus chegando na tua vida. Então confia no Senhor, não desacredita, porque Deus ele já entrou em campo. Deus ele já entrou em cena. E quando Deus ele entra em cena, Ele não entra nem sequer para empatar, Ele entra para vencer. Então a vitória ela é nossa. Pelo sangue de Jesus, a vitória é da igreja. A vitória ela é do povo de Deus. A vitória ela é nossa. Tem vitória de Deus chegando para a tua vida. Tem resposta de Deus chegando. Tem providência de Deus chegando. Tem providência de Deus na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Tem providência de Deus chegando. Então quero nesta manhã agradecer a Deus por essa oportunidade. E te preparas no que Deus ele vai fazer dentro dessas 24 horas na tua vida.